sua, Senhor. Este povo é seu, meu Deus. Eu tenho certeza que foi o Senhor que começou esse trabalho nesse lugar, Senhor. E eu apresento, Pai, a tua igreja, a tua noiva, Senhor, cada um dos membros aqui nas tuas mãos. Abençoamos, meu Deus, a vida do pastor Fabiano, que se preparou, orou, buscou para trazer uma palavra para nós, Senhor. Nós, como igreja, abençoamos a casa dele, a família e o ministério, no poderoso nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Amém. Quem queria aplaudir o nome do Senhor? Amém? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Tome o vosso assento, adorando e glorificando o nome do nosso Deus. Abra a sua Bíblia. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. O capítulo é o 4. E o versículo, a partir do versículo de número 6. Quero dizer para os irmãos, o tempo está curto, né? Mas eu aprendi uma coisa de ser muito ético na questão de horário. Nós encerraremos o culto às 12h30, meus irmãos. Assim como foi tratado em reunião. E isso serve para os pregadores que estão à minha retaguarda, aqueles que me ouvem. Sejam éticos com hora. Deus ama a ética no sentido de horário. Ah, irmão Fabiano, mas é pouco tempo. Eu só tenho 20, menos 5, nós vamos deixar para o presbítero André, só 15. Irmão Fabiano, você precisava de quantos minutos? Pelo menos 50. Vou deixar de falar aquilo que Deus tem para a igreja resumidamente? Não. Nós falaremos, e eu creio que Deus falará ao teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, aprendam isso. Use o tempo que está proposto a você. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta, meus irmãos, ao seu filho Timóteo, quando ele estava em Éfeso. E ao escrever, a partir do versículo de número 6, ele diz, vamos ler? Timóteo 4:6 diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Verso 9: procurai vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor,
Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas se o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvisse, e foi libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Querida igreja do Senhor Jesus, nós olhando para esse texto, em poucas palavras, eu quero muito apresentar nesta manhã este homem. Quem foi, irmão Fabiano, este homem considerado o maior bandeirante do cristianismo, o maior apóstolo, o maior pregador, o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igreja da história do cristianismo? Quem é esse homem? Esse homem que morreu pobre, velho, cheio de cicatrizes, que viveu seus últimos dias em uma masmorra mamertina, fria, úmida, sentindo dores em Roma, sendo degolado, mas que foi o mais influente da história dos homens, mas que todos os Césares juntos de Roma. Quem é este homem que plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Caia, da Ásia Menor, que de Jerusalém ao Ilírico pregou o evangelho e espalhou a mensagem da esperança? Quem é este homem, irmão Fabiano? Eu gostaria de apresentar para vocês este homem. Sua história começa lá em Filipenses capítulo número 3, versículos 6, do 5 ao 6. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele nasceu em Tarso, cidadão romano por nascimento, filho de judeu conservador. Lá em Filipenses 5, quando diz que ele foi circuncidado, que é o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor do evangelho, ele é uma espécie de judeu puro sangue. Somos informados em Atos 22, verso 3, que ele nasceu em Tarso da Cilícia, portanto, cidadão romano por direito de nascimento, e que foi enviado a Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel. E quem era Gamaliel? Gamaliel era o top 1 da época, o rabino mais considerado da existência. Não era qualquer um que tinha o privilégio de estudar aos pés de Gamaliel, neto do famoso rabino Hillel. Para transformar-se em quê? Para que Saulo ele foi estudar aos pés de Gamaliel? Para se transformar em um grande líder judaico do seu tempo. Sabemos também que à luz de Gálatas 1 e 4, que entre os seus pares, ele se destacou pela sua inteligência, pela sua personalidade, pela sua liderança. Ele fortaleceu e era certamente a figura mais enigmática, mais destacada para representar o judaísmo do seu tempo. Mas curiosamente, querida igreja, ao mesmo tempo que Saulo de Tarso estava sendo criado ali aos pés de Gamaliel, se fortalecia em Jerusalém, outro rabino crescia. Aonde, irmão Fabiano? Em Israel. Não na famosa Jerusalém, nem na decantada Jerusalém, centro cultural da época, do saber da época teológico, mas na pequena Nazaré, desprezada Nazaré. Não galgando os degraus de uma academia teológica, mas com as mãos calejadas de tanto trabalhar em uma marcenaria na arte da carpintaria. O rabino da Galileia, aos 30 anos, Jesus de Nazaré, foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista e dar início ao seu ministério. E
Diz as escrituras que o rabi da Galileia pregava não como os escribas e nem como os fariseus. Ele pregava com autoridade, porque os mudos falavam, os surdos ouviam, os cegos viam, os paralíticos andavam e os mortos eram ressuscitados. Quando o rabi da Galileia se dispôs, começou, deu início ao seu ministério, lá estava o maior dos maiores. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele começa a ser caçado. Jesus agora começa a ser caçado, começa a ser vigiado, perseguido pelas autoridades religiosas de Jerusalém. Os escribas e fariseus caçavam-no, perseguiam-no. E ele é levado, e é levantado contra ele uma conspiração traidora contra ele, uma traição. Prenderam-no em Jerusalém, contrataram testemunhas falsas para acusá-lo no sinédrio judaico. Levantou contra ele duas acusações graves. A primeira, blasfêmia contra Deus, e a segunda, conspiração contra César. Levaram ele ao pretório romano e o governador romano Pôncio Pilatos, contra a sua consciência, o condena à morte de cruz. Crucificaram-no, sepultaram-no para a alegria do sinédrio judaico. Entretanto, no primeiro dia daquela semana seguinte, um fato aconteceu. O túmulo do rabi da Galileia, daquele que foi perseguido, foi aberto de dentro para fora. Ele ressuscitou e está vivo até hoje, e vai vir buscar uma igreja santa, lavada e remida pelo seu sangue vertido e derramado na cruz do Calvário. O rabi da Galileia está vivo, querida igreja, e nós temos, aleluia, a alegria, a felicidade de o adorá-lo nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas é naquele momento que Saulo de Tarso se levanta com um braço de ferro do sinédrio judaico para perseguir de forma implacável e impiedosa a igreja que estava nascendo. E o Novo Testamento vai mostrar dois quadros de Saulo de Tarso. Primeiramente, ele era uma fera selvagem. Como assim, irmão Fabiano? É exatamente essa expressão de Atos 9 e o versículo de número 1. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Saulo de Tarso era uma fera selvagem. E é essa a expressão na língua grega. É a mesma usada para uma fera selvagem que pula em cima de sua presa para destruí-la. Ele era uma fera selvagem. Se não vejamos, somos informados aonde? Em Atos 8:3, ele assolava a igreja, entrava nas casas, arrastava os homens e mulheres para lançá-los na prisão. Somos informados ainda em Gálatas 1:13, que ele não só assolava, mas ele também desvastava a igreja. Mas em Atos, no capítulo 9, verso 21, vai dizer que ele exterminava os discípulos do Senhor em Jerusalém. E veja bem, querida igreja, nós sabemos que exterminar não é bater. Nós sabemos que exterminar não é conversar. Nós sabemos que exterminar é matar. Paulo era um assassino em série. Era perseguidor da igreja. Matava os crentes por onde ele andava. Paulo era violento. Ele era sanguinário. Isso fica mais claro quando nós olhamos para Atos 22:4, quando diz que ele perseguiu o caminho até a morte. Em outras palavras, ele não só perseguiu a religião dos crentes, ele perseguiu os crentes, ele perseguiu o caminho dos crentes. Mas em Atos 26:9 diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Em outras palavras, ele não perseguiu apenas os cristãos, os crentes. Ele não perseguiu apenas a religião dos crentes. Saulo de Tarso estava perseguindo aquele que morreu na cruz do Calvário, Jesus de Nazaré.
Nazaré. E lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vamos ver o Nazareno se encontrando com ele e dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Dura coisa é recalcitrar-se contra os aguilhões. Querida igreja, aquele momento ali, estou resumindo aqui agora, aquele momento, o maior perseguidor do cristianismo da época, o maior perseguidor, matador de crentes, agora está salvo, aleluia. Está rendido aos pés de Cristo, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Agora Saulo de Tarso vai para uma casa, a casa de Judas, e a Bíblia vai dizer que Jesus aparece para o seu discípulo e diz: vai até Ananias, vai até a casa de Judas, na rua chamada direita, porque lá tem um homem que você precisa orar por ele. A Bíblia vai dizer que Ananias começa a contestar, mas Jesus, eu tenho ouvido falar muito deste homem. Eu acredito que ele diz: mas o que tu tem visto falar? Esse homem tem carta para nos matar, mandar prender. Ele assola, por onde ele passa, onde ele pega um cristão, ele mata. Não. Agora eu vou usá-lo. Ele vai saber o quanto ele há de sofrer e padecer pelo meu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Agora Saulo está convertido. Os seus olhos estão escurecidos. Mas a Bíblia diz que quando o discípulo chega lá, põe as suas mãos sobre ele, caiu as escamas dos seus olhos. Ele é batizado, cheio do poder, cheio de autoridade. Agora sai proclamando, anunciando as boas novas de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tinha 20 páginas ainda para esmiuçar para os irmãos, mas eu quero dizer uma coisa resumida nessas 20 páginas. Saulo de Tarso se encontrou verdadeiramente com aquele que pode mudar e transformar a sua vida. E nós temos que agradecer. Nós somos privilegiados, queridos irmãos, porque este Rabi da Galileia, um certo dia ele olhou para, em meio a uma população de mais de 8 bilhões de habitantes, ele olhou para mim que sou cheio e completo de defeitos, ele olhou para você também que é pecador, ele olhou para nós que temos uma tendência a olhar para o mal, a olhar para as coisas erradas e querer ir. Ele diz: não vá. Ele olhou para mim, para você e disse: eu te escolhi, foi eu que te chamei. Louvado seja o nome do Senhor. Então proclame este evangelho aonde você pisar a planta do teu pé. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Fique em pé. E sonoplasta, prepare aí o louvor do nosso querido irmão presbítero, onde é que nós já faz tempo que escuta ele. Hoje nós queremos ouvi-lo, ele adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Aleluia.